O assunto hoje é um pouquinho mais espinhoso. E o jeito como eu comecei já reflete a maneira como a gente lida sobre o assunto, que é a morte. Como é difícil a gente se confrontar com a finitude da vida. Ontem numa conversa, a gente estava falando, eu e mais uma pessoa, justamente sobre isso. Como nós não somos preparados para lidar com as perdas e principalmente com a morte, que é a única certeza que nós temos. A gente pode não saber quando vai ser, como vai ser, com que idade vai ser, mas a nossa cultura tem a tendência a transformar a morte numa grande tragédia. Quando na verdade, eu sei que tem pessoas que estranham me ouvir falando assim, mas se a gente pensar friamente, a morte em si não é uma tragédia. Faz parte do ciclo natural da vida da gente. Tragédia existe quando acontecem algumas mortes onde as pessoas não conseguiram cumprir esse ciclo. Situações, morte de criança que estão recém começando a vida, pessoas ainda em construção, que estão construindo a família, mas a morte em si faz parte do processo da vida. É a única coisa que nós temos de certeza. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Primeiro, porque nesta conversa ontem a pessoa com quem eu estava conversando disse, aliás, vou até comentar, minha filha disse, mãe, tu podia falar sobre isso que a gente está falando, porque afinal a gente não é acostumado a falar sobre morte. E eu fiquei pensando que ela tem toda a razão. E tudo que a gente não fala acaba virando um tabu ainda maior. Então poder falar sobre a morte, se dá conta que sim, é um período, é aquele momento que a gente vai olhar e vai dizer assim, bom, não vou mais ver essa pessoa. É a despedida, né? É triste, dá saudade, dói, mas que não dá pra não falar, fazer de conta que não existe, porque daí quando acontece a perda de alguém, cada perda, cada morte se transforma em uma grande tragédia. Eu já atendi pessoas que lidavam como se fosse morrer junto com o ente que se foi, quando na verdade aquele ente cumpriu seu ciclo, mas a vida dos familiares continua e existe vida. Se passa por um período de luto, é natural quando alguém morre que a gente fique triste, que a gente fique com saudade, que a gente às vezes tem a tendência quase que de pôr o prato dessa pessoa na mesa, porque é toda uma reconstrução de vida sem essa pessoa. Mas sim, depois de passar do período de luto, o luto maior é primeiro 3 meses, depois aos pouquinhos vai se retomando dia a dia a vida. Não, a gente não vai esquecer a pessoa que se foi. Nunca. Vai ficar aquela saudadezinha, vai lembrar, mas a gente não pode ficar enlutado como se a vida congelasse ali e não conseguir viver a vida da gente. Então, em função disso, de não deixar que seja um tabu, mas a gente poder introduzir, poder pensar, às vezes, né, às vezes a gente fala sobre isso abertamente, assim como a gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre morte, fala sobre vida. E às vezes até brinco, olha, eu já sei como é que eu quero o meu velório. E esse grupo, tu é maluca? Não, não é maluquice. Mas quando a gente para de ver como um tabu, para de falar como uma coisa que não vai acontecer, a gente já está preparando dentro do que é possível preparar para as perdas, para que esse dia vai chegar para todos nós. A gente até comenta que pessoas que têm um grau de religiosidade maior ou de espiritualidade maior, que tem crença de que existe alguma outra coisa depois dessa vida, elas lidam melhor com a morte do que pessoas que são ateias, ateus e que não têm crença em nada. E daí diz, bom, tá, mas eu fiz tudo isso até aqui pra quê? O que vai ser de mim depois? Outro dado bem importante sobre as questões da morte é como lidar com crianças quando perdem alguém. Qual a orientação? Uma das principais coisas é
falar a verdade. Se tu vê que alguém já tá doente na família, não esconde. O familiar já tá no hospital, não precisa ficar dando detalhes, mas cada vez que a criança perguntar por esse familiar, o correto é dizer: sim, ele não tá muito bem, ou ela não tá muito bem. O titio, o vovô, a vovó melhorou? Não, tu sabe que ele já tá bem doente, ele tá se cuidando, a gente tá cuidando dele, mas vamos ver, a gente não sabe como vai ser. Sem fazer terrorismo, mas sem passar um peso tão grave para essa criança. E quando esse familiar falecer, como agir? Conto, não conto, levam, não levam no velório? Eu costumo dizer que a primeira coisa é falar para a criança. Explica que já sabia, que o familiar estava doentinho, que sim, tu sabe o que é a morte? Né? Vai começar perguntando. Sabe que o vovô estava doente? Sim. Às vezes, na hora que a gente vai fazendo as perguntas, a criança, conforme a idade, já diz: ele morreu? Sim, fulaninho, ele morreu. E aí as crianças perguntam: e agora? O que se faz? O que tu sabe? Tu sabe o que é velório? Às vezes eles já viram em filminhos, em sériezinhos, em desenho, e vão dizer: sim, é aquilo que levam lá no caixão. Sim, tu sabe que o fulano não tá mais ali tá só o corpo dele. Agora eu quero saber, tu quer ir até lá e se despedir e olhar, ou tu não quer ir? Então a principal dica é: dê à criança o direito de escolher. Tem crianças, eu já ouvi de uma: não, era minha bisavó, eu quero ir lá sim. E foi, e olhou, e chegou perto, e levou florzinha. A criança consegue lidar. Outros dizem: eu não quero, eu não gosto de ir. Teve uma situação que eu lembrei agora, que a criança ficou ambivalente, porque não queria ir até lá, porque não gostava, tinha medo de velório, disso tudo, mas ficava culpada: e eu não me despedi do meu familiar. O que nós fizemos nessa situação foi um ritual. Tu não precisa ir até lá para te despedir dele. Quem sabe aqui a gente faz uma oração, usando a religião ou não a religião da criança. Vamos fazer uma oração e vamos pensar e conversar com o vovô e nos despedir dele, que ele fique bem. E nós fizemos esse ritual, demos as mãos, conversamos: vovô, tu foi um ótimo vovô, papai, enfim, e agora que esteja bem. Fizemos uma oração e foi incrível. Quando acabou este ritual, a criança se tranquilizou, entendeu e foi fazer as brincadeiras dela, do jeitinho dela. E foi claro, lembra, tem saudade, mas não fica aquela ansiedade maior. Então, com relação à criança, a principal dica é tratar com naturalidade. Se a criança chorar, a gente nunca diz: não, não chora. Gente, a gente chora. A gente sabe que vai sentir saudade. A criança tem o direito, é poder dizer para a criança: sim, a gente fica triste mesmo, mamãe ou papai também estão tristes, a gente vai sentir saudade, mas ele tá bem, a gente também vai ficar bem. Agora tu chora, mas depois a gente continua, a vida continua. Vem no meu colinho, só abraça a criança e espera o tempinho dela. O principal objetivo de falar tudo isso é como lidar, seja com as crianças, e seja que a gente comece a ver que sim, que a única certeza que a gente tem é a morte. Então, vamos viver a vida da melhor maneira possível enquanto a gente está aqui? Fazer de tudo para tentar viver bem e ser feliz.